Qual planeta vem à mente ao falar em colonização de corpos celestes? Qual rosto vem imediatamente à mente? Naturalmente, é o poeirento Marte e o lendário Mask. Sobre o planeta vermelho, provavelmente sabemos mais do que sobre qualquer outro dos nossos vizinhos. No entanto, não sabemos tudo. A Agência Espacial Europeia divulgou recentemente uma foto que mostra claramente colônias de aranhas marcianas. Parece que aqui está a resposta para a pergunta: existe vida em Marte? Mas essas não são todas as novidades. Pesquisas recentes mostram que há água no planeta vermelho, mas não exatamente onde pensávamos. Então, o que mais o enigmático Marte ainda esconde de nós? O planeta, que recebeu o nome do deus da guerra, é o quarto mais distante da nossa estrela-mãe e pertence ao grupo dos corpos celestes terrestres. Isso significa que Marte é composto por rochas sólidas e sua estrutura interna se assemelha à da Terra. No centro há um núcleo, além de um manto e uma crosta. Surge a pergunta: por que ainda não estamos em Marte se ele é tão parecido com a Terra? Infelizmente, a semelhança praticamente termina aí. Se olharmos de forma imparcial, Marte não é um ambiente muito confortável para o ser humano, mesmo com um traje espacial moderno. A pressão em sua superfície é 160 vezes menor do que na Terra devido à atmosfera extremamente rarefeita. A temperatura média é de menos 63 graus Celsius e lá, praticamente sempre há tempestades de poeira violentas. Algumas tempestades podem cobrir o céu com uma camada impenetrável por até meio ano ou mais. De qualquer forma, a proximidade de Marte com a Terra há anos faz com que cientistas e futurólogos pensem sobre a terraformação e colonização do planeta. Mais uma vez, o velho Elon surge em nossa mente. A terraformação é um processo demorado que pode levar séculos ou até milênios. Afinal, será necessário mudar radicalmente várias características físicas de Marte, aumentar a pressão atmosférica e os índices de temperatura, criar algo parecido com uma camada de ozônio para se proteger da radiação ultravioleta intensa, além de formar um campo magnético e uma biosfera no planeta. Que detalhes insignificantes, não é mesmo? Mas antes que macieiras comecem a florescer em Marte, podemos pelo menos tentar colonizá-lo. A primeira coisa que preocupa os astrobiólogos é a presença de água líquida. Como ela é? Hidrosfera de Marte. O que as pesquisas científicas mais recentes indicam? Para ser mais preciso, as reservas de água em Marte não podem ser chamadas de hidrosfera. Devido às baixas temperaturas, a água há muito tempo se transformou em gelo mais duro que pedra. Por isso, os astrofísicos chamam isso de criolitosfera. Com base em observações que começaram no século XIX, é evidente que há água em Marte, mas é muito pouca. A maior parte dela fica nas calotas polares. Muitos fazem analogias com a Antártida, dizendo que esses lugares extremos foram formados de maneira semelhante. Mas em agosto de 2024, uma notícia sensacional se espalhou pelo mundo científico. Os cientistas encontraram pela primeira vez água em estado líquido em Marte. Realmente não é fácil alcançá-la. Isso é realmente um avanço, pois antes todas as pesquisas estavam concentradas ou nas calotas polares ou nos vestígios de vapor na atmosfera marciana. Como essa descoberta sensacional foi feita? Desde 2018, uma sonda estava operando em Marte. Por 4 anos, ela permaneceu quase em hibernação, ouvindo as vozes do planeta e registrando as vibrações da crosta. Foram justamente as pesquisas dela que indicam que, a uma profundidade de 10 a 20 quilômetros, existe água líquida escondida, levando em conta o fato de que, mesmo na Terra, conseguimos perfurar uma mina de apenas 12 quilômetros de profundidade. Depois, por motivos ainda não esclarecidos, paramos essa atividade. Esperar por uma missão desse tipo em Marte é tolice, pelo menos por enquanto. Será que havia água na superfície jovem de Marte e para onde ela foi? O leito de rios secos e as crateras de lagos sugerem claramente que Marte nem sempre foi tão árido e sem água. Os cientistas acreditam que parte da água evaporou junto com a atmosfera milhões de anos atrás, mas algumas reservas desse líquido vital acabaram indo para debaixo da superfície. Por analogia com os nossos lençóis freáticos, a sonda detectou reservas de líquido no local onde está.
Isso não impede que casos parecidos sejam registrados em outros locais. Qual é a dimensão dessas reservas de água? Astrônomos calculam que a água subterrânea em Marte cobriria todo o planeta com um oceano de 1,5 quilômetros de profundidade, tornando-o semelhante a Miller. Isso significa que, se a água está escondida sob a superfície, os habitats dos marcianos também podem estar lá? A colonização planejada de Marte também busca responder a essa questão. Uma grande vantagem também é que o solo do planeta vermelho, embora seco, é rico em nutrientes para o cultivo de plantas. Matt Damon conseguiu cultivar uma plantação de batatas em seu módulo. Por que nós não conseguiríamos? No entanto, voltando à água marciana, se antes a superfície do planeta vermelho era coberta por corpos d'água, eles certamente influenciaram a estrutura geológica do corpo celeste. Em outras palavras, pedras comuns podem nos contar muito sobre essa questão. Vamos prestar atenção aos filosilicatos que cobrem a superfície de Marte em grande quantidade. Os silicatos lamelares se formam exclusivamente a partir de rochas que estiveram em contato prolongado com a água. Esse fato também é uma evidência indireta do passado aquático de Marte. Na sua época, o rover marciano enviou várias vezes fotos de pedras que foram claramente afetadas pela água. E de fato, por uma correnteza forte, se combinarmos essas pesquisas com a coleção de meteoritos que já caíram na Terra vindos de Marte, em especial o Alan Hills 84001, então a ideia de vida no planeta vermelho se torna cada vez mais clara. O meteorito mencionado foi encontrado na Antártida no final de dezembro de 1884 e recebeu o nome das montanhas onde foi descoberto. Com uma ampliação significativa, foi descoberto que o visitante rochoso, que deixou Marte há cerca de 15 milhões de anos, carrega vestígios de nanobactérias, que até agora só conhecemos na teoria. Os cientistas afirmam unanimemente que o meteorito 8401 é originário da época do chamado Marte úmido. Mais recentemente, um novo nome foi inscrito nos registros de pedra do planeta vermelho. A questão é que, em 25 de setembro de 2024, o rover marciano descobriu algo extremamente estranho. O que era isso? O aparelho não foi chamado de Perseverante à toa. Afinal, mesmo em ritmo de tartaruga, ele já percorreu 40 quilômetros por um terreno marciano bastante acidentado. E tudo isso desde 2021. Atualmente, o rover está dentro da cratera de impacto G0, com 49 quilômetros de diâmetro. Como o nome sugere, acredita-se que esse local tenha sido uma antiga bacia de lago, com cerca de 2,5 km de profundidade. Foi exatamente para lá que Perseverance foi enviado. A sonda já está há 3 anos procurando por rochas antigas no fundo e nas encostas dessa cratera e finalmente encontrou algo interessante. É uma pedra com uma textura incomum, parecida com uma zebra ou mármore claro. Ela já foi apelidada de Castelo de Freya, a deusa nórdica do amor, habitante da cidade celestial de Asgard. Mas o que há de surpreendente nisso não é só mais uma pedra entediante? Não, porque a pedra de 20 centímetros de tamanho é absolutamente única. Nenhuma semelhante foi encontrada na superfície de Marte em nenhum dos seus locais. O robô explorador transmitiu até agora informações bastante escassas sobre a composição desse artefato. Porém, é evidente que a pedra é porosa e diferente da rocha característica desta cratera. Ou seja, é bem possível que ele tenha sido trazido, por exemplo, por uma corrente de água, ou que a pedra simplesmente tenha rolado até aqui vinda de outra parte do planeta. De qualquer forma, a descoberta despertou grande interesse na comunidade astronômica. Por isso as pesquisas continuam. Como você reage à notícia sobre aranhas na superfície do planeta vermelho? Em abril de 2024, imagens assustadoras foram publicadas no site, obtidas pelas sondas Trace Gas Orbiter e Mars Express. Nas imagens, vêem-se colônias inteiras de grandes aranhas negras destacadas pelo tamanho e distância. Uma grande concentração de insetos se localizou na cidade dos Incas, uma região marciana que visualmente lembra um antigo polis terrestre situado nas montanhas do Peru. Esse lugar incrível foi descoberto certa vez pela sonda Mariner 9. É absolutamente incompreensível como essas cristas lineares geometricamente perfeitas poderiam ter se formado.
Há uma teoria de que as dunas de Marte se fossilizaram com o tempo. Seja lá o que tenha criado esse local, aranhas negras em quantidade incontável se reuniram exatamente ali, em uma área com cerca de 86 quilômetros de diâmetro. Deixando de lado o pânico, os cientistas começaram a estudar as imagens e logo se acalmaram um pouco. Descobriu-se que a semelhança com aranhas era apenas visual. Na verdade, são geysers formados por mudanças climáticas em Marte. No inverno, parte do dióxido de carbono atmosférico congela e vira gelo seco. Quando os raios solares da primavera, lembrando que as imagens são do final de abril, iluminam esses acúmulos, o gelo começa a derreter, passa para o estado gasoso e irrompe na superfície em forma de fontes. Mas por que esses geysers são pretos? Além do gelo, um material escuro sob a crosta marciana também aflora a superfície. Assim, surgem ornamentos pretos em forma de aranha, cada um com até 1 quilômetro de diâmetro. Mas, olhando para essas imagens, ainda é impossível se livrar da sensação de que enxames de aranhas horríveis estão se espalhando pela superfície de Marte. O planeta vermelho é um objeto cujo interesse nunca vai se esgotar enquanto existir uma civilização humana inteligente. Por exemplo, já faz alguns anos que está sendo planejada a criação de uma nave de transporte para Marte. O lançamento desde 2016 está sendo iniciado pela empresa, mas até agora o projeto ainda está em fase de desenvolvimento. Em 2030, os chineses pretendem lançar a segunda estação interplanetária automática Tianwen-3. Uma de nome parecido já opera com sucesso em Marte. E, para coroar, o voo tripulado para o planeta vermelho. Desde a década de 1950, vários projetos foram desenvolvidos para enviar uma nave tripulada a Marte. Inclusive, desde 2010 está sendo desenvolvida a missão Nave Espacial do Século, com o envio sem retorno de colonizadores para o planeta vermelho. Por que sem retorno? O motivo é simples, porque assim é muito mais barato. Afinal, mesmo assim, a expedição vai custar 750 bilhões de dólares. O pouso está planejado para locais onde anteriormente objetos artificiais já aterrissaram com sucesso. O que temos, se resumirmos todas as descobertas, achados e pesquisas relacionadas ao nosso vizinho enferrujado, Marte é frequentemente chamado de planeta da vida passada, sugerindo que, milhões de anos atrás, rios corriam em sua superfície, mares existiam, vegetação era abundante e talvez uma civilização inteligente vivesse lá. Bradbury, nas Crônicas Marcianas, não estava tão longe da realidade. Hoje, esse não é um mundo muito hospitaleiro para os terráqueos. Tempestades de poeira em escala planetária com ventos de até 100 metros por segundo, ausência de água na superfície, atmosfera rarefeita, pressão extremamente baixa e solo finamente particulado. Em pouco tempo, tudo isso pode danificar qualquer equipamento dos módulos terrestres caso eles sejam instalados algum dia em Marte. Mas ainda assim, esse é um dos cenários mais promissores ao nosso redor. Não iremos mais para Júpiter. O canal Hubble está aceitando apostas sobre qual será a próxima descoberta que nos espera em Marte, e também se uma missão tripulada irá para o planeta vermelho em breve. Vai lá nos comentários. Bem, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda temos episódios muito interessantes e simplesmente espetaculares pela frente. Mas para que eu possa continuar alegrando vocês com todos os personagens dos vastos espaços do universo, eu preciso do seu feedback. Você pode expressar isso de forma bem simples, basta deixar um like eletrônico neste vídeo, afinal, não temos outro tipo de like por aqui. E continuar a frase, eu sei, assim você vai mostrar que estamos seguindo na direção certa. Não mude de canal.